Então, bom dia, vocês dois que estão aqui presentes, Ana Beatriz e o Matheus, por enquanto. O Matheus, eu não lembro se estava na semana passada. Estava, Matheus? Eu não, professor. Ah, então que bom. Mas você vai acompanhar o texto, a Aninha estava presente, não estava, Aninha? Estava, Ana? Tava. Ah, tá. Espera aí que está entrando mais alguém. Oh, meu Deus, meu gatinho não está me deixando em paz. Sair da tela. Passei muito. Espera aí, pessoal. Só um pouquinho. Aqui. Bom dia, Marcelo, tudo bem? O Marcelo estava na aula passada, mas eu vou ler novamente. O Matheus aproveita para prestar atenção. Nós vamos dar continuidade na correção, tá? Paramos na questão número, corrigimos até a 12. Aí aprova aí até um certo, terminar essa correção e vai entrar a professora André, tá? Vamos lá, o texto número 12, o título Conquistador da Terra. O título já é bem sugestivo, né? Mostrando aí que vai contar a história de alguém que conquistou uma terra, né? Então, a manhã de sol dourava os cocos ainda verdes dos cacaueiros. O coronel Horácio ia andando devagar entre as árvores plantadas dentro das medidas estabelecidas. Aquela roça dava seus primeiros frutos, cacaueiros jovens de 5 anos. Antes ali também fora uma mata, né? A mata igualmente misteriosa e amedrontadora. Ele avarara, ele se adentrou, né? Varou aquela mata com seus homens, foi limpando com fogo, com facões, com machados e as foices, derrubou as grandes árvores, jogou para longe as onças e assombrações. Depois fora o plantio das roças. Então, olha só, nós temos aqui um personagem que é o Coronel Horácio, né? E amanhã dourava lá os cocos que estavam ainda verdes dos cacaueiros, e aquela roça dava os seus primeiros frutos, né? Esses frutos jovens de 5 anos, e que o Coronel Horácio adentrou a essa mata, derrubou com os seus homens, né? Tacou fogo, usou facão, usou machado, usou foice e jogou, vamos dizer assim, para bem longe as onças e assombrações. E aí ele fez esse plantio cuidadosamente feito para que maiores fossem as colheitas. E após 5 anos, os cacaueiros enfloraram, deram flores, e nessa manhã, pequenos cocos pendiam, né? Estavam pendurados dos troncos e dos galhos. Os primeiros frutos, eram ali os primeiros frutos, né? O sol os dourava, o coronel Horácio passeava entre eles. Tinha cerca de 50 anos e seu rosto, picado de bexiga, era fechado e soturno, né? Era um rosto ali meio medonho, né? Meio carrancudo. As grandes mãos calosas de calo seguravam o fumo de corda e o canivete com que faziam um cigarro de palha. Aquelas mãos que muito tempo manejou, foi usada com chicote quando o coronel era apenas um tropeiro de burros, empregado de uma roça no Rio Branco. Aquelas mãos manejaram depois a repetição
quando o coronel se fez conquistador da terra. Então, olha só, ele tinha as mãos calosas, ele tinha cerca de 50 anos, ele tinha o rosto meio cheio de umas berebinhas, vamos dizer assim. Era um rosto fechado, era um rosto medonho, e aquelas grandes mãos calosas que antes foram usadas porque ele trabalhava como um tropeiro de burros, e depois aquelas mãos calosas que manejaram toda aquela plantação de coco, né? Quando ele se fez um conquistador da terra. Então, na leitura, precisa sempre fazer essa interpretação total de cada parágrafo, voltar, ler novamente, para não ter dúvida na hora de responder as questões, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. Beleza. Corriam lendas, olha só, corriam lendas lá sobre ele. Nem mesmo o coronel Horácio sabia de tudo que em Ilhéus e em Tabocas se contava sobre ele e sua vida. Então, tinha um falatório lá na cidade, né? Na cidade de Ilhéus e Tabocas, né? Que nem ele mesmo sabia de tudo isso, né? As velhas beatas, o que são as beatas? Aquelas mulheres que oram muito, né? Que vão à igreja, que fazem as rezas, que frequentam as instituições religiosas, né? Então, essas velhas beatas que rezavam a São Jorge na igreja de Ilhéus, costumavam dizer que o coronel Horácio tinha, debaixo de sua cama, o diabo preso numa garrafa. Olha só. Elas diziam, tinham essas lendas lá que passavam pela cidade de Ilhéus, né? Como prendera, era uma história longa. Prender a quem? Prendeu o capeta? Prendeu o diabo, isso. Como prendera, o prendera, esse o aqui, é o diabo na garrafa, era uma história longa que envolvia a venda da alma, olha só, envolvia a venda da alma do coronel num dia de temporal. E o diabo, feito servo obediente, atendia a todos os desejos de Horácio, aumentava-lhe a fortuna e ajudava-o contra os seus inimigos. Corriam lendas sobre isso, certo? Mas um dia, e as velhas persignavam, lembra que eu expliquei na semana passada o que é persignar? Alguém lembra? Fazia o nome fazia a cruz, lembra? Persignar, elas faziam o nome da cruz, assim, ó, ao dizê-lo. Então, antes de elas dizer, elas faziam o sinal da cruz, que Horácio morreria sem confissão, e o diabo, saindo da garrafa, levaria sua alma para as profundezas, aqui é profundezas, tá? Dos infernos. Dessa história, o coronel Horácio sabia e ria dela. Essa é a história que eu acabei de contar aqui. Uma daquelas suas risadas curtas e secas, porque ele era meio medonho, que amedrontam mais que seus gritos nas manhãs de raiva, tá? Que está repetido. Então, essa é a história de Jorge Amado em relação ao conquistador de terra, que é o Coronel Horácio. Tudo bem? Nós já corrigimos as 12 questões, as 12 primeiras, e aí vocês vão escrever aí no caderninho de vocês o Conquistador da Terra, continuação da correção. Vocês farão para mim a questão número 13, 14 e 15, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem e a gente já volta a se falar, beleza? Qualquer dúvida, precisar voltar ao texto, me chama aqui que a Pro volta, tá bom? Qualquer significado de palavra que não entenderem, pode perguntar.
Presta atenção nessa questão 13, vocês conseguem respondê-la até por eliminação, tá? Não tá difícil. Quando todos acabarem a 13, me avisem que eu vou subir aqui a tela, porque a questão número 15, verdadeiro e falso, vocês terão uma alternativa para marcá-la, tá? Responderam a 13? Já, professora. Já. Já? Ó, ai, não vai dar para ver. Já responderam a 14? Eu já. Tá Eu já. fácil. Marcelo já respondeu, ó. Ah, e a 15 não. Vocês vão ter que fazer aí, não vai dar para subir aqui, ó. Façam primeiro, o que que vocês dá para fazer aí? Coloque questão número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parênteses, um embaixo do outro. Fica mais fácil assim. Aí vocês leem a primeira, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abre o parênteses e respondam. O coronel Horácio é um homem tolerante, religioso, agradável e temente a Deus? Verdadeiro ou falso? Tá? Vai formar uma sequência. Essa sequência aí, ela vai dar uma alternativa aqui, que depois eu vou subir aqui para vocês marcarem, tá? Pode fazer. Estão conseguindo responder? Quando vocês terminarem, me avisem. Tá bom, professora.
Professora, o que é enfloravam? Ah, enfloravam, davam flores. Ah, tá. Obrigada. Vem a flor e depois vem o fruto. Ah, tá. Entendi. Terminei, professora. Terminou? Vamos aguardar a Aninha. Marcelinho tá quieto? Você tá aí, Marcelo? Você só ligou o... Você só ligou aí, entrou e não está participando. Bom dia, Eduardo. Eu tô participando, eu tô aqui, olha. Você está muito quietinho. Tudo bom, Eduardo? Professora, Você... Tudo bem, você estava semana passada, lembra do texto Conquistador da Terra, do Coronel Horácio? Não, essa aí eu não lembro, não. Não, né? Então, Eu tava, mas não lembro. Ixi, a Pro não vai poder voltar lá no texto. A gente precisa terminar essa correção hoje. Tem que sempre entrar na hora, pelo menos até umas 7h05, para poder participar da leitura, tá? Mas eu acho que você vai lembrar que ele era um homem, o texto é o Conquistador da Terra, que o Coronel Horácio tinha 50 anos, né? Antes de ser conquistador de terra, ele era um tropeiro de burros, e ele tinha as mãos calejadas, e ele enfrentou a mata, as assombrações, as onças, junto com os seus homens, e fez uma plantação de cacau, de coco, plantou os cacaueiros, né, na medida estabelecida, e ali, depois de 5 anos, ele está colhendo tudo aquilo. Mas correm lendas na cidade que o coronel ficou rico porque ele tem um diabo dentro de uma garrafa, debaixo da cama, e que ele tem esse pacto com o diabo, né? E que ele faz todas as vontades dele. E diz as beatas que quando ele morrer, ele não vai ser salvo. Por quê? Né? Ele vai para as profundezas do inferno, porque o diabo vai levar a alma dele para lá. E dessa história, o Coronel Horácio sabia, tá? Mas o que corriam lendas dele lá, que ele tinha esse diabo da garrafa, ele não sabia não, né? E aí, dessa história, ele dava risada, com aquela risada seca e medonha que ele tinha, né? Que amedrontam mais que seus gritos nas manhãs de raiva. Olha que tem uma pergunta aí, ó. As risadas do Coronel Horácio eram mais amedrontadoras do que seus gritos? E aí, é verdadeiro ou falso? Eu Tcharam. posso, né? Um grito. Olha só, olha o que eu li no final. Dessa história, o Coronel Horácio sabia e ria dela. Uma daquelas suas risadas curtas e secas que amedrontam mais que seus gritos nas manhãs de raiva. As risadas do coronel eram mais amedrontadoras que seus gritos? Sim. E aí, eram? A Pro Andréia já entrou. Bom dia, Pro. Bom dia. Bom dia, turma. Eu já vou terminar aqui. Eu vou corrigir essas 3. Olha só, vai ficar uma sequência aqui, pessoal. Vocês já terminaram essa verdadeira e falso? Sim. Então, bora lá. Qual a alternativa que vai ficar aí para vocês? A B, a C, a D ou a E? Vocês fizeram uma sequência aí, do 1 ao 8. Pode Professora, marcar eu não aí. aqui eu tava lendo, tava Você está colocando. fazendo ainda? Então, bora lá. Faz aí, termina.
E aí, fizeram? Pronto, prof, pode ir. Tá, agora vai ficar uma sequência aí. Qual alternativa vocês acham que é? Acho que é a D. A D de dado, a sua sequência ficou a D, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Vamos ver, vamos ver. E os demais? Acho que a minha fica A. A da Aninha fica A, e do Matheus? Eu não sei se o A Eduardo... minha fica B. B de bola, do Matheus? Eduardo, você conseguiu responder ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos corrigir aqui as três, e aí a gente vai dando sequência, tá? Questão número 13. Como você justifica a escolha do título do texto Conquistador da Terra? E aí? Alternativa A. Por ter sido a terra conquistada através de batalhas judiciais pelo coronel Horácio? Foi por meio Não. de batalha judicial? Não. Não, Não. né? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Então, quando eu falo assim, leiam e vão por eliminação, quando tiver dúvida, fica mais fácil. Pode falar. Letra B. A terra ter sido comprada com a fortuna do coronel Horácio, ela foi comprada. Não. Não, também, né? Marcelino Não também. foi texto. Não foi com a fortuna, né? Letra C. Por ter o coronel Horácio se apoderado da terra pela força das armas e com o auxílio de seus homens. Essas armas que ele fala é a foice, que ele cita lá no começo, né? Os machados, os facões. E aí? Não. Não também? Eu Aninha, acho- Matheus, Acho que sim. acha que está certa essa? Vamos ver a D. Não, é Por eu ter- letra D. arma de fogo, não um machado, a foice. Depois que Ele pôs fogo, mas ele teve o auxílio dos homens com uma faca, foice, machado. Então, presta atenção, letra D. Por ter sido a terra conquistado pela interferência do diabo em pacto com o coronel Horácio. Lembra que essa história era uma lenda que corria na cidade. Então, ele conquistou essa terra por esse motivo? Por essa não. interferência? Não. Não, não foi por essa interferência. Letra E. Por ter o coronel Horácio conseguido a terra de graça. Ele tinha um poder de sedução e ele seduziu lá o pessoal que estava lá, sendo que era uma mata fechada. Era uma mata ainda inexplorada. Ele que explorou essa mata e fez dela uma plantação de cacau. Então, foi pelo seu poder de sedução? Não. Não, Ainda a bem, única alternativa aqui, ó, que sobrou para nós é a letra C. Ele se apoderou da terra. Vamos dizer, essa força que ele está usando é a maneira que ele se apoderou lá, com o fogo, com as armas e com o auxílio de seus homens. Beleza? Alguma dúvida? Não. 14. O sol os doirava. Dourava, tá? O doirava é dourar. O coronel Horácio passeava entre eles. Eles quem? Quem era dourado pelo sol? As beatas? O diabo? Os jagunços do coronel? Os cocos ou o coronel Horácio? Os cocos. Os cocos, muito fácil essa, né? Muito bem, Marcelo. E os demais aí acertaram? Sim. Então tá. Vamos lá, agora vocês que vão responder para mim, verdadeiro ou falso? O coronel Horácio é um homem tolerante, religioso, agradável e ele é temente a Deus, verdadeiro ou falso? Falso. 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 Ele não é nada disso. Velhas beatas são aquelas que levam a sua fé ao excesso? Elas são exageradas?
Verdadeiro ou Acho que falso? sim, é verdadeiro. Verdadeiro, muito bem, Matheus. Verdadeiro, Marcelo também. Antes de ser proprietário de roças de cacau, Coronel Horácio era servo obediente do diabo? Não, Falso. 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 Falso, né, Aninha? falsa. Os cacaueiros, faltou um Szinho aqui, enfloravam durante 5 anos? Verdadeiro ou Verdadeiro. falso? Verdadeiro? Vamos lá, voltar no texto. Por Eu quê? acho que também. Olha lá, vamos ver aqui. 5 anos depois eles enfloraram. Amanhã Não? os cocos. Pode falar, Marcelo, perdão. Eu acho que passou 5 anos depois eles enfloraram. Eu não acho que foi enflorando de pouco a pouco. Exatamente, Marcelo. Olha só, a manhã de sol dourava os cocos ainda verde, aquela roça dava seus primeiros frutos, cacaueiro jovem de 5 anos, tá? Eles eram os coquinhos ali estavam jovens, né? De 5 anos. Aí ele faz a pergunta o seguinte: os cacaueiros enfloravam durante 5 anos, como disse o Marcelo, ele é falso, né? Não era durante, após 5 anos. O Coronel Horácio era um homem sem fortuna, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, é falso. As risadas do Coronel Horácio eram mais amedrontadoras que seus gritos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ilhéus é o nome da fazenda do coronel? Acho que é falso. Ilhéus é a cidade, não é o nome da fazenda dele, é falso. O único vício que o coronel abandonou foi o cigarro, verdadeiro ou falso? Ele abandonou o vício do cigarro? Não falou isso no texto. Não falou, então é o quê? Falso. É falso. Olha lá, a sequência como que ficou. Vamos lá. FV, FF, FF. E aí, que alternativa que é? Quem que acertou aí? O Matheus. Letra B. FV, FF, F, VFF. Beleza? André, eu só vou corrigir mais uma e aí eu passo a bola aí para você, tá? Questão 16. Aquelas mãos. A que fato o autor está se referindo? Olha aqui, vamos voltar ao texto. Quando ele diz assim, ó, presta atenção. Tinha cerca de 50 anos e seu rosto picado de bexiga era fechado e soturno, medonho. As grandes mãos calosas seguravam o fumo de corda e o canivete com que faziam um cigarro de palha. Aquelas mãos, tá aqui, ó, esse aqui que ele está perguntando, que muito tempo manejara, que muito tempo foi utilizada para o quê? O uso do chicote, quando o coronel era apenas um tropeiro de burros, empregado de uma roça no Rio Braço, aquelas mãos, novamente, manejaram depois a repetição, quando o coronel se fez conquistador da terra. Então, quando ele diz assim, aquelas mãos, se refere ao quê? A confecção do cigarro de palha, ao manuseio do fumo da corda, quando o coronel era ainda tropeiro, ao manuseio do rifle nas conquistas das terras do coronel, se refere àquelas mãos calejadas ou à foice e à enxada usadas no cultivo da terra. E aí, aqui se refere àquelas mãos. Lembra que antes ele era um tropeiro e depois ele foi um conquistador de terra. E de que forma essas mãos? Ele se diz aí, o que que acontece com essas mãos? Fica calosa? Espera aí, pode falar, Ana Beatriz. Fica calosa?
Calejadas, né? E o Marcelo? Eu ia falar a mesma coisa. As mãos calejadas. E o Matheus? Também, professor. As mãos calejadas, isso mesmo, se refere aqui às mãos calejadas. Ele, além de ser um tropeiro de burros, um homem trabalhador, né? Ele também conquistou a terra por esse manejo, por esse manuseio. Beleza? É o seguinte, deixa eu encerrar aqui. Interromper a gravação, tá, Andréia?